Boa tarde, Santa Catarina. Começa agora a versão SC do Jogo Aberto para todo o território catarinense. Nessa reta final de ano, vários convidados estão passando por aqui. E hoje um convidado mais que especial, o técnico do Figueira, Argel Fux, já está em nossos estúdios. Vai bater um papo conosco, falar sobre a temporada dele no Figueira e também vai conversar com ele, Claudionir Miranda, que já está em nossos estúdios, o polivalente da Band FM e da Band SC. Tem também matérias relembrando como é que foi o ano do Figueira e muito mais coisas pra gente falar por aqui. Sai daí não, a gente volta na sequência porque o assunto por aqui é um só, o futebol de Santa Catarina. Mais uma vez, muito boa tarde, Santa Catarina. Muito obrigado pela sua audiência e companhia aqui com o Jogo Aberto SC de hoje, que tem a presença dele, o técnico Argel Fux. Grande Argel. E aí, Gustavão? E aí, meu? Tudo beleza? bem? Tudo certo. E aí, parceiro Claudionir? Tudo certo? Estamos Tudo bem, aí. gente. Parabéns. Obrigado, obrigado. Argel, um ano onde você teve altos e baixos, mas no Figueirense só foi alto, né, cara? Foi um ano espetacular, não posso reclamar desse ano, não. Esse ano foi um ano que começou pra gente muito bom. Trabalhamos na Portuguesa, salvamos a Portuguesa no Campeonato Paulista. Fizemos um trabalho espetacular lá de recuperação. Pegamos o time na lanterna, deixamos em 10º lugar no Campeonato Paulista. Esse ano a Portuguesa, ano que vem a Portuguesa vai jogar a primeira divisão do Campeonato Paulista. E aí chegamos no Figueirense, né, na situação que todo mundo já sabe. E conseguimos também uma recuperação espetacular num campeonato totalmente diferente, né? Um campeonato maior, foram 27 jogos, campeonato de exigência maior, né? Um campeonato da Série A é um campeonato desgastante, difícil, né? E a gente conseguiu fazer um trabalho espetacular lá com a ajuda de todo mundo. A última vez que conversamos aqui no programa, você fazia cálculos com relação à classificação do Figueirense. Tem que chegar na última rodada já classificado, tem que chegar já pronto para estar na Série A 2015. Você soa até mais do que devia. É verdade, até a gente fazendo as contas, né? Se falou em muito, 45, 46 pontos. E, na verdade, escapava com 39. Nós deixamos 8 pontos pro ano que vem. 2 vitórias e 2 empates, fizemos 47 pontos. Conseguimos aquela projeção que a gente conversou aqui quando a gente chegou no Figueirense, de não deixar para decidir no último jogo. Conseguimos, com 2 rodadas de antecedência, atingir o nosso objetivo matematicamente. Então, acho que foi um trabalho espetacular, né? Principalmente você pegar um time na lanterna do Campeonato Brasileiro, com 12 rodadas, tinha apenas 7 pontos. Não tinha ganhado nenhuma partida em casa. Então a gente conseguiu fazer esse trabalho de recuperação, os jogadores, o torcedor foi muito importante. Foi o nosso 12º jogador. A diretoria nos deu totais condições de trabalho, né? Os jogadores, a gente já sabia dessa coisa, né? Então a gente fica bastante feliz, bastante contente, porque foi um ano espetacular para o torcedor alvinegro. Mas né? por que o campeonato tão atípico? Cruzeiro conquistou um número de pontos acima da média do Campeonato Brasileiro. E lá embaixo, a média de corte, o número de corte, também foi muito baixo. Por que foi tão atípico, Argel? Porque não teve, digamos assim, na gíria do futebol, um saco de pancada. Em 2013, quando nós estávamos no Criciúma, teve Náutico, que fez 20 pontos. E teve a Ponte Preta, que fez 32, 33. E aí o nível subiu. Aí ano passado foi com 44, 45 pontos. E esse ano não, esse ano foi muito equilibrado. E o Campeonato Brasileiro está muito equilibrado. Né? Nós vimos vários jogos aí difíceis, do Lanterna ganhando do primeiro. Né? Se não me engano, teve uma rodada que o Botafogo era a Lanterna e ganhou do líder, né? do Cruzeiro. Então o campeonato é um campeonato muito difícil, competitivo. Então quando há um equilíbrio muito grande na parte de cima, na parte de baixo e na parte de meio da tabela, baixa a pontuação. Porque eles roubam pontos entre eles. E foi isso que aconteceu durante o campeonato. Argel, assim que você chegou a Florianópolis, e muita gente especulou, dizendo o seguinte, tá vindo porque é amigo do presidente. Foi uma baita de uma resposta para essa rapaziada aí, né? Não, eu acho que o mais importante, quando a gente chegou, e o presidente é uma pessoa séria, né, uma pessoa que pegou o clube numa situação muito difícil, né, pegou o clube na Série B do Campeonato Brasileiro, subiu para a Série A, foi campeão catarinense esse ano, depois de 6 anos que o Figueirense não era campeão. Deixou o clube na Série A com 2 rodadas de precedência. Nós vamos jogar a Copa Sul-Americana. E ainda vai ter a Copa do Brasil ano que vem. Então o presidente fez um trabalho espetacular. Agora, independente da nossa amizade, o presidente entendia
que naquele momento nós tinha conhecimento, nós tinha comando, nós tinha experiência para aquele momento, sabia que a gente podia fazer um trabalho muito parecido que a gente fez ano passado com o Criciúma, muito parecido que a gente fez esse ano com a Portuguesa. Agora, nós sabíamos que também esse trabalho no Figueirense ia ser muito mais difícil, e foi mais difícil que a Portuguesa e muito mais difícil que o Criciúma. Por quê? Porque era mais tempo, né? E praticamente nós tínhamos um orçamento, não podia sair muito desse orçamento. Acabamos trazendo apenas um jogador, que foi o Marcão, e agregamos todo mundo e fomos trabalhar. Então não foi só pela amizade. Claro que a amizade é importante, mas amigo, negócio à parte. E nós fizemos um negócio. E eu peguei o Figueirense na lanterna, na Série B do Campeonato Brasileiro, e conseguimos entregar na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, pra gente também, além da amizade, que é muito forte da nossa família, mas pesou muito mais o lado profissional. E o presidente não se deixou envolver só pelo lado da amizade. Tanto que a nossa recuperação dentro do campeonato, né, o nosso trabalho mostrou isso. Então, o presidente apostou no comandante Sérgio. Era senso comum entre a crônica esportiva, entre os torcedores, que o grupo do Figueirense era fraco. E quando chega no final do campeonato, a demonstração é outra. Quando você fala assim, ó, tem que contratar, claro que tem. Toda equipe que vai disputar mais uma Série A tem que renovar o seu grupo. Mas você vê no final, lá no final do campeonato, que a situação é outra. O que mudou, Agel? O que do seu trabalho, dos seus soldados, né, do seu exército, como você gosta de dizer, o que mudou? Veja bem, Claudinho, o que a gente fez? O grupo de jogadores tinha qualidade. Isso é claro, né? Se os outros não enxergavam, cada um tem a sua maneira de trabalhar e a gente tem que respeitar. Cada um tem a sua forma de trabalhar. E você tocou num ponto que a imprensa toda falava que o grupo do Figueirense era muito fraco. Tecnicamente, taticamente. Nós falávamos aqui, né? Jogadores... que o problema era também do jogador, que o grupo era fraco. Até se falava que o problema era mais a nível de jogadores do que treinador. Né? E na verdade não foi isso. Né? E na verdade o tempo mesmo comprovou que não foi isso. Então quando a gente veio, a gente sabia desses jogadores... A gente sabia que podia recuperar esses jogadores na parte tática, na parte técnica. Porque não é só a parte motivacional, psicóloga. Senão você contrata um psicólogo, um motivador quando está mal no teu time, o presidente vai lá e contrata um e resolve a situação. Não, é trabalho tático. E foi isso que a gente fez, trabalhou a parte tática. Nós estreamos num jogo duríssimo contra o Cruzeiro, perdemos de 5-0, dolorido aquela derrota. E se já estava ruim, ficou pior. Nós éramos lanterna. E aí nós tivemos uma semana para trabalhar para pegar o Sport, que era o 5º colocado. E aí nós ganhamos de 3-0 do Sport e engatamos aí 8, 9 jogos sem perder. Então foi o trabalho, foi a dedicação. Os jogadores assimilaram muito rapidamente a nossa forma de trabalhar. Tinha um jogador desse grupo de trabalho que trabalhou comigo, que foi o Thiago Volpi. Mais ninguém. Então também tinha que ter uma aceitação muito boa dentro do grupo. E os jogadores entenderam a nossa forma de trabalhar, né, de ser um time competitivo, de ser um time aguerrido, de ser um time comprometido, com uma atitude forte. Até porque para muitos você era mais um técnico. É isso aí. Então o problema não era o cavalo, o problema era o jockey. Né? O cavalo até que era bom, precisava ter um jockey para fazer esse cavalo andar. E aí foi o que a gente fez, com trabalho, com dedicação, com tratamento igual para todo mundo. A gente deu liberdade ao jogador e cobrou a responsabilidade deles. O presidente não deixou faltar nada para a gente, né? Salário em dia, premiação em dia. Né? Mesmo que você tenha a menor folha do Campeonato Brasileiro, e eu acho que isso é uma coisa que tem que se bater, porque se fala tanto em dinheiro, nós jogamos contra times que a folha era 12 milhões, 10 milhões, e a nossa folha não chega a 1 milhão, é 950 mil. Então o dinheiro não ganha jogo, porque senão o Barcelona, o Bayern de Munique, o Milan eram campeão todo ano, porque dinheiro para esses clubes não falta. E o futebol não é assim, o futebol precisa ter planejamento, gestão, precisa ter comando de treinador, você precisa ter um grupo qualificado. Então o grupo estava ali. E foi com esse grupo que a gente trabalhou. Agora, o que a gente fez? Recuperou. E hoje acaba o campeonato, é uma coisa mais linda que a gente tem, para mim, que sou treinador, e foi um desafio ganho quando eu cheguei, você recuperar um França, um Thiago Heleno, um Marco Antônio, um Marcão, que era o terceiro reserva no Atlético Paranaense, estava treinando no Sub-23. Né? Você recuperar o Mazola, né? O Mazola chegou aqui com 25 quilos acima do peso, né? E você ir lá recuperar ele, recuperar o Pablo, né, apostar na base. E eu acho que esse foi o grande caminho que a gente fez. Um dia eu também fui garoto, também tive 17 anos, e o seu Andrade me colocou no time principal do Internacional. E eu acho que a base nos deu uma sustentação muito forte. Por quê? Porque nós colocamos 12 jogadores da base. É muito mais fácil você botar jogador da base no Campeonato Catarinense. E no Campeonato Catarinense ninguém sabia quem era. Cleitinho, Iago, Léo Lisboa, Denner, Jefferson,
o outro lá, o Bruno, né, Luan, ninguém sabia quem era. Então nós colocamos 12 garotos da base e eles responderam muito bem, né? Então nós tínhamos uma mescla, jogadores da base, né, e jogadores experientes. E eu lembro de um jogo que o nosso time deu uma prova assim de grupo, de capacidade, de qualidade espetacular. Foi no jogo contra o Atlético Mineiro, que nós jogamos lá no Horto, né? E uma frase que me chamou muita atenção quando nós entramos, tinha 20 mil pessoas, 20 mil torcedores atleticanos, e o Atlético com aquela equipe toda, né? Uma equipe espetacular. E a gente estava sem o Thiago Heleno e sem o Marco Antônio. E a gente foi com a garotada. Claro, alguns jogadores experientes, Thiago Volpe, Marquinho, Nirley, França, né? O Felipe, na frente o Marcão, mas a garotada. E a gente fez uma partida espetacular, né? Se cantava muito na arquibancada, caiu no Horto tá morto. E a gente saiu de lá vivo e fez uma partida espetacular. Um golaço do Jefferson. Um golaço do Jefferson. E a garotada dando, sabe? E a coisa mais linda que tem, pra mim, depois daquele jogo, foi até emocionante. Porque a coisa mais linda que foi naquela partida, ver a garotada jogando daquela forma. Sabe? Solta, sem responsabilidade, com confiança, né? Independente do adversário, aonde for, na casa do adversário, conta tudo e conta todos, né? E a garotada jogando com confiança. Então, a partir daquele momento, a gente conseguiu essa mescla. Jogadores experientes, recuperados, e a garotada da base do Figueirense. Muito bem, olha só, o Archel vai ficar com a gente aqui. Antes de voltar o bate-papo com ele, a gente vai mostrar uma reportagem que conta como é que foi o 2014 do Figueirense. Teve título do campeonato estadual, a Série A que o Figueira estava lá na lanterna, se recuperou com o Archel. Dá uma olhada aí. O Figueirense começou o ano de 2014 comemorando o acesso à Série A e montando o elenco para a disputa do Catarinense. Com o técnico Vinícius Eutrópio no comando do time e o gerente de futebol Rodrigo Pastana, os primeiros atletas foram apresentados em janeiro, e entre eles, um que era tratado com desconfiança e se tornou durante o ano um símbolo da raça alvinegra, o zagueiro Thiago Heleno. O último jogo oficial foi 2012, né? Acho que foi contra o Figueira aqui, se eu não me engano. Com o elenco ainda em fase de montagem, o Figueira apresentou também o meio-campo Marcos Assunção. Experiente e homem de confiança de Vinícius Eutrópio, Assunção foi peça-chave no campeonato estadual. Mas como chegou depois da maioria dos jogadores, ele não esteve na estreia do Figueira no Catarinense. Um jogo duro, com pouco entrosamento entre os atletas, mas com vitória do Alvinegro por 1-0 em cima do Brusque, gol de Lúcio Maranhão. Deus me abençoou com esse belo posicionamento que eu tenho. O Rivaldo tentou dar o drible e sobrou justamente para mim, então só tenho que agradecer a Deus e ele também que iniciou a jogada. E a partir daí o Figueirense fez uma boa campanha no campeonato estadual. Nos clássicos perdeu para o Tigre por 1-0 e venceu o Joinville por 3-0. Quando enfrentou o maior rival, o Avaí, perdeu em casa por 2-1 em um jogo marcado por brigas e 4 expulsões. Mas o campeonato continuou e o Figueira avançou às fases finais. Na decisão encarou o Joinville em 2 jogos muito complicados. Na Arena, vitória do Jack por 2-1. Jogo muito equilibrado e que a gente vai, como vocês disseram, abertos para domingo, porque os dois times são naturalmente ofensivos. E como previa o Eutrópio, o segundo jogo foi mesmo aberto. Com menos de 1 minuto aconteceu tudo isso aí. Mão na cintura, correu pra ela, bateu, defendeu Ivan, ela voltou, Dudu pro gol! O jogo seguiu quente e na bola parada, Marcos Assunção fez a diferença. Saiu dos pés dele o cruzamento para o segundo gol. Do lado do Jack, o Wellington Saci marcou contra o ex-clube, mas mesmo assim, o título estadual ficou com o Figueirense. Mas o que era só festa até a primeira quinzena de abril, virou pesadelo até o fim daquele mês. Nas 2 primeiras rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro, 2 derrotas. A primeira, 3-0 para o Fluminense, depois 2-0 contra o Bahia. E aí veio a demissão de Vinícius Eutrópio, que havia sido campeão catarinense 15 dias antes. Para o lugar de Eutrópio veio Guto Ferreira, mas os resultados não melhoraram. No clássico contra o Tigre, derrota por 1-0. Em casa contra o Santos, mais uma batalha perdida.
E o Furacão do Estreito amargava a lanterna do Brasileirão e sentia a pressão da torcida. Logicamente, a gente tem que reverter essa situação. E quanto mais peças de qualidade para somar, melhor. Então veio o jogo de estreia da Arena Corinthians. O Figueira, com 5 jogos e 5 derrotas na Série A, encarava o poderoso time paulista, inaugurando o seu estádio de Copa do Mundo. Mas a festa que era para ser do Alvinegro Paulista acabou sendo do Furacão do Estreito. Com um gol de Giovanni Augusto, o Figueira venceu a primeira na Série A e colocou água no chope do Corinthians. Hoje é uma noite muito especial, né? Onde pude com certeza entrar para a história e fico muito feliz. Deus me exaltou essa noite e estou muito feliz por tudo que aconteceu. Depois desse jogo foram mais 4 partidas antes da parada para a Copa do Mundo e o calvário do figueirense parecia não ter fim. Dos 4 jogos, apenas um empate e 3 derrotas. Com 4 pontos em 27 disputados, o Alvinegro terminava as 9 primeiras rodadas na lanterna do Brasileirão. As melhores ainda são poucas, mas hoje nós temos exatamente o que nós precisamos, que é um tempo para trabalhar, para fazer muita coisa que o dia a dia nos impede de fazer, e temos tempo também para a direção agir aonde necessita agir, aonde necessita buscar, aonde necessita fortalecer esse grupo. E com mais de 40 dias para treinar e aperfeiçoar o time, a expectativa era que o Figueirense apresentasse um bom resultado na volta da Copa do Mundo. E logo no primeiro jogo, foi isso que aconteceu. Vitória por 2-0 contra o Coritiba. Mas na sequência, dentro de casa, quando tinha tudo para embalar, o Figueira perdeu para o Grêmio. E a paciência com o técnico Guto Ferreira foi para o espaço. Para o lugar dele, o presidente bancou a contratação de Argel Fuchs. O que me preocupa é arrumar o time. É sair dessa situação o quanto antes. Logo no primeiro jogo, uma pedrada daquelas. Derrota por 5-0 contra o líder Cruzeiro. Mas isso não desanimou o técnico Argel. Dali pra frente, o Figueirense embalou e conseguiu uma sequência incrível. Foram 8 jogos sem perder, com 5 vitórias e 3 empates. Com essa arrancada, o Figueirense saiu da zona de rebaixamento e manteve uma regularidade na competição. A confirmação da permanência na Série A veio no jogo diante do Vitória, dentro de casa, com 2 rodadas de antecedência. Com todos os problemas que a gente teve, de lesão, de cartão, tinha um grupo aqui muito bem montado. Podia não ser um grupo com harmonia, podia não ser um grupo que estava pensando pro mesmo lado. Mas aí entra a parte do treinador, de motivação. A motivação é importante. Agora o trabalho é muito mais importante que a motivação. É os jogadores entender que tem que jogar, tem que ser um time de soldado. E eles entenderam isso. Por isso que nos últimos 4 jogos de 12 pontos ganhamos 10. Brasileiro, o Figueirense atingiu os objetivos da temporada. E apesar das dificuldades, teve um balanço positivo nesse fim de ano. Pois bem, ele segue com a gente, Argel Fuchs. Olha, e esse ano ele não teve também, você pelo menos não teve a oportunidade de trabalhar com o Ricardo Bueno, que seria uma força e tanto na frente. É um jogador importante, né? Mas acabou tendo umas lesões, né? E isso prejudicou a gente aproveitar ele. Mas é um jogador que, se tivesse, consequentemente, nos ajudaria muito mais ainda. Tivemos alguns problemas de lesões, né? O Luan acabou tendo uma lesão no ligamento cruzado, que estava muito bem encaixado no time do Figueirense. Mas a gente chegou a um momento que a gente perdia um jogador, ou por lesão, ou por cartão, ou por suspensão, e a gente colocava um garoto, ou colocava um outro jogador que estava à disposição, e ele entrava e o time ficava tão bom ou melhor. Né? Por quê? Porque todo mundo comprou a ideia do que a gente pensava de futebol, todo mundo trabalhava igual, todo mundo era cobrado igual. Né? A gente dava liberdade para o jogador e cobrava a responsabilidade, né? E os jogadores entenderam isso, que só com trabalho a gente poderia sair da situação que a gente saiu. Então foi um ano espetacular, acho que para o torcedor. Né? Eu acho que a instituição foi importante, o Figueirense foi importante, né? Para o Figueira é importante, mas o torcedor deve estar, né? Vai passar um Natal e vai passar um final de ano espetacular, o torcedor alvinegro, porque esse ano só teve alegria, né? Foi campeão catarinense depois de 6 anos, e é importante, né? Conseguiu subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, mais importante, se manter na Série A do Campeonato Brasileiro,
né? Conseguiu revelar 12 jogadores da base, né? A gente fala muito nisso, porque a base tem que aproveitar. Mas você tem que aproveitar a base e você tem que colocar. E para colocar, você tem que ter convicção, tem que ter coragem. Mesmo que o jogador vá um pouco mal, daqui a pouco ali na frente ele recupera. E aconteceu isso com o William. O William nos ajudou, o nosso lateral, daqui a pouco não foi bem numa partida, aí teve um problema lá com a torcida, a gente chamou ele, né? Para ele não responder a torcida, para ele continuar trabalhando, que daqui a pouco ele ia voltar novamente, e aí ele ficou uns jogos fora. No momento que a gente precisou, ele voltou e foi bem. E nos ajudou de novo. Então, eu acho que é a convicção e a coragem, né? O treinador tem que ter essa coragem de colocar o jogador, né? E manter e segurar ele, né? Mesmo que ele vai falhar no primeiro lance, porque o jogador experiente e o jogador jovem, os dois erram. Agora, o experiente tem credibilidade, né? O experiente tem respeito. E aí, crédito, né? E crédito. E aí ninguém que faz nada. Agora, e o jovem? Não, o jovem também você tem que tratar da mesma forma. E foi isso que a gente fez. A gente trata todo mundo igual, né? Não tem cadeira cativa no nosso time. Quem estiver bem, joga. Quem não estiver bem, trabalha um pouquinho mais, que daqui a pouco vai jogar. E o jogador sabe que tem essa esperança de jogar, porque sabe que está um cara ali sério, um cara honesto, né? E a gente procura dar oportunidade a todos. Quase 90% do grupo total a gente usou no Campeonato Brasileiro. Isso é um número espetacular. Você montar um grupo de 38 jogadores, nós tivemos mais ou menos 35, e você usar 90% desse grupo, espetacular. Eu acho que isso foi uma das grandes coisas que a gente conseguiu fazer. Você tirou bem há pouco tempo a faca dos dentes, como você gosta de dizer. Vem um catarinense aí que promete ser muito difícil, até porque temos 4 Série A, o Criciúma mordido demais por ter caído, pode ter certeza, vai querer recuperar uma situação de ponta no futebol catarinense. Qual é o seu pensamento de trabalho? Essa garotada tem que ser mais aproveitada? Você já contrata visando o brasileiro? Qual é o teu pensamento? Veja bem, o nosso pensamento é manter os jogadores. Nós temos uma base definida, perdemos o Marco Antônio, perdemos o Thiago Heleno, e vamos manter uma base. Nós temos essa base. E esse é o nosso maior desafio, manter essa base. Não é sair contratando, é manter essa base, né? Esses jogadores da base vão estar mais experientes. Nós vamos subir mais uns 2, 3 jogadores da base. Por sinal, até está fazendo um bom campeonato sub-20 brasileiro. Tem alguns 2, 3 jogadores lá que a gente vai trazer para cima, né? Fazer alguma contratação pontual, por exemplo, para o lugar do Marco Antônio, por exemplo, para o lugar do Thiago Heleno. Nós vamos precisar trazer 2 jogadores já para nível de campeonato catarinense e também pensando no brasileiro, né? Por quê? Porque o campeonato catarinense é um campeonato muito duro, é muito difícil, é só clássico. E esse ano ainda maior. Por quê? Porque tem 4 clubes na Série A, né? E o Criciúma é grande, é um time de Série A. E aí você vem com o Metropolitano, que é forte. O Marcílio vem forte, Ibirama sempre é difícil, Inter de Lages vem forte. Então é um campeonato forte. Então nós precisamos fazer uma boa pré-temporada, se preparar bem, entendeu? E aí em cima disso, preparar esse time. Agora, o mais importante é que nós temos a base. E você tendo uma base de time, um goleiro, zagueiros, um volante, um atacante, tem a espinha dorsal, você vai acoplando a garotada, você vai colocando essa garotada, e o Figueirense vai começar o Campeonato Brasileiro como um dos favoritos ao título, né? Para buscar um bicampeonato. Me assustou agora. Falou em brasileiro. Desculpa. Quando falou em brasileiro, assim, pelo amor de Deus. Não, desculpa. Ele vai ser um dos favoritos a buscar o título catarinense, né? Favorito é o Joinville, é o Avaí, é o Criciúma, é a Chapecoense, né? É o Figueirense, né? E o Figueirense é um dos favoritos e vai em busca do bicampeonato. Agora, o campeonato catarinense vai ser uma prova de fogo. Por que a gente fala isso? Porque desses clubes, 4 vão jogar a Série A. Então são 18 pontos praticamente que vão ser jogados entre as equipes catarinenses. Imagina quanto clássico vai ter no campeonato catarinense e quantos clássicos vão ter no campeonato brasileiro. Então vai ser uma coisa assim que vai aumentar ainda mais a divulgação do futebol catarinense, sem dúvida nenhuma. O Argel Fux vai ficar com a gente aqui até o fim do programa. A gente vai para uma rápida parada. Você não sai daí. A gente volta já e esse bate-papo com o Argel Fux vai seguir na sequência. Voltamos com o Jogo Aberto SC e ele, Cláudio Ney Miranda, o cara fala bem, bicho. Fala muito bem. Aliás, o Argel tem uma situação até interessante, Argel, porque você, em alguns momentos, você quer
comprovar aquilo que está falando e você bate nessa tecla. E acaba comprovando no final, como comprovou pelo seu trabalho. E isso é inegável. Isso é uma tática também. E também. Porque você, quando bate na tecla, você chama a atenção e faz todo mundo observar aquilo que você está chamando a atenção. E acabou comprovando bem o seu trabalho. Agora a situação é a seguinte. Eu tenho visto muito, assim como você deve ver também, o que se fala no cenário nacional com relação ao futebol catarinense. O que eles estão falando, que tem 4, porque aqui jorra dinheiro. A impressão que der que no Oeste Catarinense, tu senta, jorra dinheiro. Entendeu? Aqui em Florianópolis, está jorrando dinheiro. Eles estão colocando tudo na questão financeira. Não acha interessante isso, não, gente? Eu acho que se hoje o futebol catarinense tem 4 clubes na Série A, é porque o trabalho começou lá atrás. Né? E aí envolveu os clubes. E aí envolveu os presidentes dos clubes. E aí envolveu as torcidas. A rivalidade regional é importante. Isso fomentou, né? Isso conseguiu que o clube pudesse ter uma grandeza. Um puxando o outro, uma grandeza diferente. Essa rivalidade regional. E a administração e a gestão. Porque aqui no estado de Santa Catarina, e eu posso falar com conhecimento de causa, até porque eu trabalhei 2 vezes no Figueira, 2 vezes no Criciúma, 1 vez no Avaí e 1 vez no Joinville. A gestão dos clubes é bem feita. Né? Os clubes são bem ajeitados, são bem geridos, principalmente pelos presidentes. Né? Então eu acho que essa gestão, e com pouco dinheiro, né? Tanto que o Figueira tem a menor folha do Campeonato Brasileiro, nesse brasileiro, a folha do Criciúma, que é a maior do campeonato, chegou a 2.200.000, a do Chapecoense 1.200.000, né? Mas não foge disso. Então se faz futebol aqui no estado de Santa Catarina com pouco dinheiro e com criatividade, com conhecimento, né? com aproveitar as coisas boas do mercado. E claro que a Federação Catarinense, através do Dr. Delfim, também deu um apoio muito grande, deu um respaldo muito grande para os clubes. Por isso que hoje tem 4 times na Série A. E não seria nenhuma coisa do outro mundo se o Criciúma estivesse na Série A. Poderia ter 5. Porque amanhã depois o Metropolitano vai subir para a Série C, eu não tenho dúvida nenhuma, já bateu 2 vezes na trave. Esse ano acredito, ano que vem acredito que o Metropolitano possa subir ainda para a Série C do Campeonato Brasileiro, daqui a pouco subindo. Então você faz futebol aqui com seriedade, com profissionalismo. Os presidentes dos clubes, o Vilfredo, o Antenor Angeloni, o próprio Sandro lá, o Neureu Martinelli, eles sabem administrar com a receita que eles têm, que é pouca, e conseguem fazer futebol bem feito. Argel, sem dinheiro dá para fazer futebol? Dá para fazer. Dá para você fazer sim. Claro que sem nenhum centavo você não consegue fazer, mas você não precisa ter uma folha de 12 milhões para você fazer futebol. Você não precisa ter um orçamento do Flamengo de 150 milhões. Né? Então você precisa, por exemplo, você tem um orçamento de 30 milhões, 35 milhões, que é o caso do Figueirense, 40 milhões, não foge disso. Você consegue montar um time de futebol, você consegue ter uma folha de 950 mil, que foi o Figueirense nesse brasileiro, e conseguiu o resultado que conseguiu, sendo que um jogador, às vezes um jogador de uma equipe grande do futebol brasileiro paga o futebol todo do Figueirense. O Corinthians emprestou jogadores, vou dar um exemplo, o Sheik, o salário que o Corinthians pagava para o Sheik é a folha do Figueirense. Vai tiver que mudar a fazer futebol. E o Corinthians para jogar no Botafogo. Precisa ter conhecimento de mercado, né? Precisa ter muito profissionalismo, né? E precisa administrar bem também o clube. Argel, foi um prazer ter você legal, aqui, Gustavo, legal. Tenho a maior admiração pelo seu trabalho. Legal, rapaz, legal. Já deixa aí um bom Natal pra vocês, um ano novo espetacular aí pra gente, né? É isso aí, pra gente. Estaremos juntos pra todo mundo. Com certeza. E 2015 aí, muito trabalho de novo. É isso aí, Jogo Aberto esse de hoje fica por aqui. Até segunda-feira. Tchau!